Vamos para mais um daqueles vídeos do Porquê Invisto Em, e hoje eu vou falar de uma empresa que ainda não está na minha carteira, mas muito provavelmente quando esse vídeo ele for lançado, eu já vou estar muito provavelmente comprando, porque farei compras aqui de novas ações no mês de janeiro de 2025, dando novos ares para a minha carteira de investimento. Então, eu estou falando para vocês da Sabesp, tá? Uma empresa que eu sei que não é muito querida por muitos de vocês, porque não é uma empresa que historicamente paga bons dividendos, tá? A gente pode entrar até aqui no site do Status Invest, vendo que não se trata de um ativo que paga muitos dividendos, na casa de 1,93%, R$ 1,44. E agora que a ação saiu lá dos seus 35, 40 reais para 88, aí realmente fica difícil, né? Você pega o crescimento dos 45 até agora, estamos falando de quase 120% de alta. Por que disso tudo? Muito por conta da privatização que houve desse ativo. O que acontece? O pessoal da Equatorial fez a melhor oferta e conseguiu assumir o controle. Dito isso, eu quero que você perceba, na verdade, que agora nós vamos sair daquele modelo Sabesp poder público para um modelo privatizado. O que já está acontecendo? Duas coisas importantes já aconteceram. Primeira delas, dentro do segmento de água e saneamento, você, como política pública, tinha que, por exemplo, para hospitais ou grandes comércios, conceder algumas tarifas melhores. O que acontece? O pessoal da Equatorial, agora então lá dentro da Sabesp, entrou e falou, olha, não vai ter mais esse tipo de coisa aqui dentro. Agora, se você quiser ter o nosso serviço, como é o único que vai ter, porque é um monopólio natural, nós não vamos ter mais esses descontos tão absurdos. E existe aqui uma possibilidade, até algumas estimativas que foram trabalhadas, de que para esses grandes players pode haver um aumento de aproximadamente 200% da tarifa que eles pagam hoje. Ou seja, se para, por exemplo, cada metro cúbico ali que vai de água para eles pagam R$10, agora eles vão pagar 30, assim como para toda a população. Porque não é justo você privatizar, continuar dando para as empresas aquele benefício que elas tinham de terem uma menor tarifa e aquele que é o beneficiário final, que um daqueles principais seríamos nós, pessoas físicas, continuarmos pagando tarifas inclusive maiores do que as que eram praticadas anteriormente. Então, me parece que foi interessante. Qual é a outra coisa que eles querem fazer? Trazer um PDV, um programa de demissão voluntário, ou como algumas pessoas gostam de falar também, um programa de desligamento incentivado. O que isso vai ajudar? Quando você tem muitas pessoas trabalhando, você tem uma máquina inchada. E existe um indicador dentro desse setor de saneamento que mede isso, que basicamente mostra quantas pessoas você tem por metro de ligação, por quilômetro de ligação de esgoto e água que você tem. E a Sabesp, olha só, ela é 3 vezes maior do que todas as demais, mostrando, portanto, que existe muito pessoal para você enxugar lá dentro. Então, isso pode, no final das contas, trazer maior lucratividade, tá? Não estou falando se isso é justo ou não para os empregados, tá bom? Isso daqui é uma outra discussão. O que eu quero focar é apenas para o lado do acionista, discussões políticas, não vou entrar neste vídeo, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês um pouco do que eles mostraram que são os novos desafios. Primeiro deles, universalização, eu gostei dessa palavra, antecipada. Por que eu quero a universalização antecipada e eu já vou voltar para isso aqui? Porque a universalização é um dos tantos indicadores que vai me trazer isso daqui, que é a política de dividendos. Tá, André, como que vai funcionar a política de dividendos deles? Eles vão pagar até 100% do seu lucro líquido se o fator U, o que é o fator U, André? Fator de universalização, estiver aqui dentro de alguns parâmetros. Se esse fator U estiver superior a 2%, a distribuição de dividendos ficará limitada aqui ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 25%. Se o fator U estiver superior a 0, mas inferior a 1, ou seja, com a universalização praticamente completa, ficará em 85% de payout. Agora, se o fator U estiver igual a 0, ou seja, a universalização estiver completa, você terá 100% de dividendos. Por que eu gosto da palavra antecipada? Porque se antes de 2030 eles conseguirem a universalização, o que impede já em 2028, 2029, não pagar 75% do seu lucro líquido, mas sim 100%.
André, quanto que isso vai dar de dividendo para nós, acionistas? Calma, eu fiz uma tabela para vocês mostrando minhas projeções de lucro e de dividendos por ação para esses determinados anos até 2030. Claro, muita coisa pode mudar, mas tem coisas interessantes que eu quero que você saiba. Então, fica comigo que esse vídeo tá imperdível para você que pensa em colocar a Sabesp na sua carteira de investimentos, tá bom? Bem, voltando aqui para a apresentação, eles falam sobre algumas novas obrigações, como trazer saneamento para áreas rurais e informais. Ele fala aqui sobre o supply chain, tá? A cadeia de suprimentos, que eles tendem a melhorar muitas coisas. E existe aqui um gap regulatório. O que é esse gap regulatório, né? Você tem uma agência regulatória aqui em São Paulo que ela vai mais ou menos dizer se você pode aumentar ou não a tarifa. Dentro de conversas que estão tendo lá dentro, eles estão melhorando esses gaps, esses buracos que existem lá dentro, para melhorar um pouco mais tanto o lado da Sabesp quanto também do lado do consumidor. Por quê? Antes, nesse sistema antigo que nós temos, melhorias que podem ser postas dentro da Sabesp, elas não são traduzidas em melhores tarifas para vocês. Então, a Sabesp não tem interesse em ser mais eficiente, porque o que ela faz não é refletido nem para ela, nem para aquela pessoa que é o destinatário final, né, que é o consumidor. Ninguém se beneficia, somente a Sabesp se prejudica. Então, para fechar esse gap, já estão sendo conversadas muitas coisas, até parece que já houve, assim, acertado o que vai ser feito, e esses gaps vão ser fechados. Ou seja, vamos imaginar que a agência regulatória ela vai falar, olha, você tem que operar com 1 bilhão, por exemplo. Só que a Sabesp ela consegue operar, por exemplo, com 700 milhões. Ela tem uma eficiência, ou seja, essa eficiência, essa diferença de 300 milhões, 150 vai para a Sabesp e 150 vai para o consumidor com uma redução da sua tarifa. Ou seja, nesse cenário é um ganha-ganha e é muito legal. E, além disso, ainda estão aqui nas propostas, na verdade, lá na privatização foi posto isso, que nos 2 períodos de revisão tarifária, que ocorre a cada 4 anos, na verdade, vai acontecer a cada 1 ano. Não a revisão, mas sim a análise desses gaps regulatórios para que você não tenha nenhum problema, para que você consiga crescer a universalização, também crescer faturamento e trazer melhor rentabilidade tanto para a sociedade quanto para a companhia, tá bom? Falando ainda um pouco sobre todas essas questões, né, de universalização, eu quero que você veja uma coisa que foi escrita aqui pela Genial, tá bom? Então, vou dar os créditos a eles, e eles falaram sobre isso daqui. André, é meio confuso, mas eu vou explicar para vocês. Existe um item chamado Base de Ativos Regulatórios, que é o BRR, tá bom? O que acontece? Hoje, a Sabesp ela tem mais ou menos 74 bilhões de ativos, ou seja, de cano, de outros equipamentos e tantas coisas. O que acontece? Com o marco do saneamento, vou até colocar em outra cor, eles projetam investir até 2030 mais 60 bilhões em ativos para alcançar a universalização. Você concorda comigo que só nisso daqui a empresa praticamente dobra de valor? Ou seja, nós não vamos mais ter esse valor aqui de R$ 74 como se fosse o valor de hoje vezes apenas uma vez os ativos regulatórios? André, tá meio confuso. Vamos lá, vamos tentar fazer isso daqui ficar mais claro. Vamos imaginar que você tem uma fábrica e você pagou, por exemplo, 100 milhões por essa fábrica. Quanto você aceita vender essa fábrica? Por no mínimo 100 milhões, para você sair no 0 a 0. Esse item que eu mostrei aqui para vocês, esse uma vez o ativo regulatório, significa você vender aquela fábrica pelo que você pagou, ou seja, seria R$ 74 por cada uma das ações da Sabesp. Num cenário mais otimista, que você paga 1,2 vezes aquela quantidade de ativos, você já tem um preço de R$ 89. O preço em si não vai fazer muita diferença, mas o que eu quero que você entenda é que essa base de ativos ela tende a dobrar. E aí eu te pergunto, se a fábrica que você pagou 100 milhões, você investe outros 100 milhões, por quanto você vai querer vender? Por 200 milhões, no mínimo. A Sabesp é a mesma ideia. Então, existe aqui uma tese de crescimento de dividendos e também de crescimento patrimonial. De tudo isso aqui que eu quero te mostrar, o mais interessante é essa tabela aqui, que com certeza é o que vocês querem saber, que são as projeções de dividendos. Antes, eu vou mostrar essa daqui, é a parte dos lucros, e essa daqui é a parte dos dividendos. Vamos lá, vamos parte por parte.
Eu fiz algumas projeções a partir de 2025 com 10, com 15 e com 20% de crescimento, e todos esses números estão em ordem de bilhão, ou seja, eu parto aqui de 3,3 bilhões, que é a minha projeção de lucro para 25, e faço o crescimento. Eu quero que você perceba a linha final. Lá em 2030, com 10% de crescimento, você teria 5,31 bilhões de lucro. Com 15%, 6,64 bilhões. E com 20% de crescimento nos seus lucros, 8,21. André, qual que é o crescimento normal da Sabesp? Bem, de acordo com o Status Invest, o crescimento anual composto nesses últimos 5 anos foi de quase aqui 27%. Ou seja, eu fui um pouco mais conservador nas minhas projeções aqui, tá bom? Nesse cenário, portanto, eu considerei mais uma vez a política. Em 2025, 25% de payout, 26 e 27, 50%. 28 e 29, 75, e a partir de 2030, aqui 100% de payout, ou seja, a quantidade de lucro que eu vou distribuir. De acordo com o crescimento de lucros que a empresa tem, de 10, 15 e 20%, eu fiz as mesmas contas. Eu quero que você veja que em 2025 é igual, tá bom? Porque são aquelas mesmas projeções de 3,3 bilhões. Mas, olha lá para 2030. Na projeção de um crescimento mais baixo, 7,78 de dividendo por ação. Isso daria, e aí em relação ao preço de hoje, vamos até ver quanto tá. R$88. Vamos lá então fazer as contas, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, R$88 é o quanto tá custando. Eu vou então pegar este valor e vou dividir por esse. E eu já vou colocar esse valor também em percentual para a gente ter aqui quanto que daria de dividend yield on cost. E eu já vou fazer também essa conta para as demais, tá bom? Deixa eu puxar aqui, ó. Ó, maravilha. De acordo com o preço que você está pagando hoje, de R$88, em 2030, no pior cenário, você teria 8,84%. Num cenário intermediário de 15%, você teria 11% de dividend yield. E no melhor cenário, aqui em crescimento de 20%, você teria 13,66% de dividend yield em relação, claro, ao preço que você pagou. Se você pagou, eventualmente, se você conseguiu comprar antes da privatização, R$50, olha só, no pior cenário, você tem aqui um dividend yield de 15, de 19 e, finalmente, no melhor cenário, com crescimento mais robusto, 24% de dividend yield on cost. Claro, se você comprou a 35, você comprou lá atrás, tá bom, gente, vocês podem colocar aqui o preço que vocês quiserem, mas eu quero que vocês vejam os números que eu estou trazendo, tá bom? 12,02 no melhor cenário, 9,72 e 7,78. Portanto, um ativo que eu quero ter na minha carteira. Eu gosto muito de distribuidoras, tanto de saneamento e água, quanto de gás, quanto de eletricidade. Nesse cenário, portanto, hoje na minha carteira eu já tenho Comgás, uma distribuidora de gás. Muito provavelmente eu devo incluir Sabesp e também Energisa. E se você não viu o vídeo da Energisa, eu vou deixar aqui, porque é um dos ativos que eu gosto muito e que eu quero colocar na minha carteira. E para você continuar também conhecendo aqui os benefícios exclusivos que o canal tem para te entregar, tem a nossa área de membros. Espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!